Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Queria que você curvasse sua cabeça por um instante, só para a gente orar mais uma vez. Eu queria pedir se o irmão do pad pudesse me ajudar aqui. Tem um padzinho? Espírito Santo de Deus, bom dia, boa tarde, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, para te ouvir, Senhor. Eu estou aqui para te ouvir. A sua igreja está aqui para te ouvir. Nós queremos ser ministrados através da sua palavra, Senhor. Pai, que enquanto eu leio a Bíblia, ela produza frutos para a eternidade. Eu quero declarar que cada semente que for lançada, que ela cairá em terra boa, que ela cairá, Senhor, em corações abertos. Eu oro por uma manhã de sobrenatural, de milagres, de curas. Eu oro por uma manhã, Senhor, de entendimento da sua palavra. Eu quero declarar agora, Pai, toda mente passiva, toda preocupação, toda ansiedade, nós colocamos agora sobre o Senhor a nossa ansiedade, nós lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade. Pai, nos ajude a esquecer da conta lá fora, nos ajude a esquecer dos problemas, que o Senhor nesse momento nos dê atenção para a Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero ler com os irmãos Atos capítulo 1, versículo 4, e nós vamos partir desse versículo e desse capítulo. Quem achou, fala amém. Olha, vocês são rápidos, hein? Quem não achou, fala aleluia. Os aleluiados, vamos achar. Vamos abrir. Atos é fácil, está ali entre Gênesis e Apocalipse. Tá quase. Amém? Vamos lá? Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saberem. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em Judeia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Irmãos, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui na palavra? Jesus, vocês conhecem a história, em Mateus 26, ele tem uma ceia com os discípulos dele. Na ceia, ele fala que todos os discípulos vão trair ele. Depois nós temos ali Jesus indo para o Getsêmani, ele é crucificado, ele desaparece. Em João capítulo 20, nós vamos ver Jesus voltando para falar com os seus discípulos, capítulo 21. Nós vamos ver Jesus tendo uma conversa com Pedro: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Depois Jesus fica um tempo, depois de ter ressuscitado com os seus discípulos. Os discípulos de Jesus agora já estavam se acostumando com a presença dele de novo, porque quando Jesus morre, vocês lembram, os discípulos voltaram a pescar, Pedro voltou a pescar, todo mundo ficou perdido e desesperançoso. E agora Jesus volta e os discípulos começam a se acostumar com a presença dele. E a Bíblia fala que existe um momento que é muito importante para nós como discípulos, e para você, para eu, para a igreja, para todo mundo, que é esse momento aqui de Atos. É as últimas palavras de Jesus, antes de ser levado aos céus, do mesmo jeito que está hoje. Foi nesse dia que o nosso Senhor subiu. Foi nesse dia que o nosso Senhor foi embora.
para enviar o Espírito Santo para nós. Foi nesse dia aqui que ele falou as últimas palavras com a boca dele, carnal, em carne, natural. Foi nesse dia que o Senhor foi elevado aos céus. E antes de ser elevado aos céus, ele teve o direito das suas últimas palavras. Se você soubesse que vai morrer amanhã ou hoje, toda conversa que você fosse ter não seria profunda? Não seria parecendo um discurso? Por quê? Porque você sabe que ia morrer. Se eu soubesse que eu fosse morrer, como que eu pregaria hoje aqui? Como que eu oraria hoje? O que eu falaria para as pessoas que eu encontrasse na rua? Jesus está no último momento dele. E sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte para os discípulos dele: pessoal, vocês vão ficar em Jerusalém até que o Espírito Santo seja enviado. Vocês serão batizados com o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra. Os discípulos, antes de Jesus falarem isso, eles fazem uma pergunta para Jesus, e eu quero começar a partir dessa pergunta a nossa palavra. Os discípulos, Jesus fala para eles, né? João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo em Jerusalém. Então os discípulos perguntaram: Senhor, é esse o momento que restaurará o reino a Israel? O que os discípulos estão entendendo do que Jesus está falando? Os discípulos estão entendendo que Jesus, ele vai subir, mas ele volta rapidinho. Que ele vai ser elevado, mas ele já está chegando. Que é para ficar em Jerusalém, porque Jesus está vindo conquistar a terra inteira. Quando a Bíblia fala sobre restaurar Israel, é sobre cumprir a promessa plena, máxima, de Deus alcançar a nação toda, de Deus restaurar o mundo inteiro, de Deus dar ordem no caos que existia naquele lugar. Os discípulos provavelmente estavam cansados, e eles falam: Senhor, é agora então que o Senhor vai vir e restaurar Israel, é agora que o Senhor vai vir e vai conquistar o povo de Israel, os judeus, é agora que o Senhor vai resolver a nossa nação, as nações, é agora que o Senhor volta. Eles não tinham dúvidas mais se Jesus voltaria ou não, como tiveram depois que Jesus foi crucificado, porque eles voltaram a pescar. Aqui eles já não têm mais dúvida se Jesus vai voltar ou não. Eles sabiam que Jesus ia voltar, mas a dúvida agora deles era sobre o tempo que ia acontecer as coisas. Se ia ser rápido, devagar, se ia ser amanhã, se ia ser no batismo do Espírito Santo. E eu falo, irmãos, quantas vezes nós não fazemos a mesma pergunta para Jesus: Senhor, é hoje que o Senhor vai restaurar a minha casa? Senhor, é hoje que o Senhor vai restaurar São Miguel Paulista? É hoje que o Senhor vai restaurar a Zona Leste? É hoje que o Senhor vai restaurar a minha escola? É hoje que o Senhor restaura as minhas emoções? É hoje que o Senhor restaura o meu casamento? Quando, Senhor, que o Senhor vai restaurar? Quando vai cumprir a promessa que o Senhor me fez? Quantas vezes eu não passei de joelhos, orando, pedindo para Deus se era o momento dele fazer o que tinha prometido? E os discípulos estão perguntando a mesma coisa: Senhor, é agora. Então vai descer o Espírito Santo, você vai descer junto e vai resolver tudo. Olha o que Jesus responde para eles: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Não cabe a vocês saberem. Irmãos, nós temos que viver um tipo de relacionamento com Deus, que existe no nosso diálogo uma resposta dessa de Deus, de que não cabe você saber de algumas coisas. Nosso Deus é um Deus misterioso, que inclusive a Bíblia fala que tem segredos. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, não é o que a Bíblia fala? Deus tem segredos que não te conta, só conta para quem o teme. Deus é um Deus de mistérios. Em Jó, a Bíblia vai falar quem estava com ele quando ele fez o firmamento, quem aconselhou o nosso Deus. O problema é que hoje, no tipo de cristianismo que a gente vive, a gente aprendeu a colocar Deus em xeque toda hora. É agora, vai fazer ou não vai? Vai me dar aquele carro ou não vai? A casa ou não vai? Se não me der, eu vou embora, hein?
Isso é um relacionamento baseado em chantagem, não em amor. Meu relacionamento com a minha esposa não pode ser: amor, se você não me der beijo hoje, eu vou embora dessa casa. Faz sentido ter esse tipo de relacionamento? Amor, já pensou, ela fala para mim: amor, se você não me der R$1.000 todos os meses para ir no shopping, eu estou fora desse relacionamento. Faz sentido? Mas às vezes faz sentido o nosso relacionamento assim com Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Aí você quer que Deus te fale. Se Ele não fala, você sai da igreja. Nós aprendemos a ouvir o sim de Deus. O espera, um pouco mais difícil de ouvir. Mas quando Deus fala não, a gente fala que Ele ficou em silêncio e sai da igreja. Nós fazemos orações com a expectativa de ouvir o que nós queremos ouvir. A expectativa dos discípulos era saber se era amanhã ou não. Jesus falou: não cabe a vocês nem saber quando, se é amanhã, se é depois, se não. Sabe por quê? Porque quem é discípulo de Jesus não está preocupado com o tempo, está preocupado com o que Ele está falando com Ele. Os discípulos não era para ficar perguntando se desceria ou não desceria, era para eles ter descansado na promessa dEle, que o Espírito Santo seria derramado. Quem caminha com Jesus precisa querer Ele, e não o que Ele faz, não o que Ele dá, não o que Ele pode fazer. Eu busco a Deus porque eu amo quem Ele é. Eu casei com a minha esposa porque eu amo quem ela é. Se a gente for ter carro, não for ter carro, for ter casa de aluguel, não for ter casa de aluguel, pode acabar qualquer coisa, a gente pode passar por qualquer coisa, porque eu casei com ela, é ela mais importante. Quando você está com Cristo Jesus, é Ele o mais importante. Você pode ter carro, pode não ter carro, você pode ter casa alugada, pode ter comprada, pode ser despejado, pode ter conta para pagar, pode ter o que for, mas Ele fica. Ele fica, porque Ele é o mais importante da nossa vida. Pode bater palmas se for para Ele, meus irmãos. E nem sempre Jesus vai te responder o que você quer ouvir. Então, para os mais novos aqui, porque eu sei que isso acontece muito com os mais novos: Aidan, eu não estou sentindo Deus na igreja mais, eu não estou sentindo Deus mais orando. Deixa eu falar um negócio para vocês. Depois que acabar o culto, se vocês quiserem até pesquisar enquanto o culto estiver rolando, procura na Bíblia aonde a Bíblia mandou você sentir a Deus. O justo viverá pelo que sente. O justo vive por onde, meus irmãos? Sabe quem falou que você tem que sentir a Deus? Um cara chamado Allan Kardec, do kardecismo. Ele escreveu um livro chamado Evangelho segundo Allan Kardec. Ele fala que você tem que sentir a Deus. A Bíblia nunca falou que você tem que sentir a Deus. Nós cremos mesmo que não sentimos. Nós cremos mesmo que não vemos. Nós cremos mesmo que não ouvimos. Nós cremos porque a cruz do Calvário foi colocada há mais de 2000 anos atrás. E nós cremos por ela. Aidan, mas eu não sinto. Aí, meus irmãos, eu te garanto que depois que você crer, você vai sentir alguma coisa. Mas mesmo que você não sinta, eu queria te desafiar a continuar firme. Firme em quem Jesus é, crendo, 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 porque sentir, a nossa alma, ela é muito volátil. Inclusive Davi, ele vai falar: aquieta-te minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Davi manda a alma dele se aquietar, ou seja, a alma é um cachorro dentro de nós, que nós podemos falar: calma, 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 calma. A alma, ela está aí para sentir mesmo. Mas o cristão que ouve ao Senhor, que crê no Senhor, ele coloca a alma no lugar dela, coloca ela para dormir, fala: quieta. Por isso que Jesus não fala que você tem que lidar com a ansiedade. Jesus fala: lança sobre mim ela. Jesus não falou: vocês têm que aprender a lidar com a ansiedade. Jesus falou: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é um tipo de sentimento que adoece a alma e que o Senhor sabe que Ele vai resolver melhor que você. Você não precisa sentir isso. Por isso que eu estou falando para você, nem toda a emoção que você sente é verdadeira. A ansiedade, por exemplo, Jesus mandou jogar para Ele. Às vezes só Ele pode resolver esse problema. Você não vai conseguir. Mas eu te garanto que a fé resolve esse problema da ansiedade. Quanto mais você crê, mais você manda a sua alma se acalmar, irmãos. Porque eu senti vontade hoje de vir aqui pregar, eu já senti calor, eu já senti frio, eu já senti medo, eu já senti coragem, eu já senti raiva. Hoje eu já senti muitas coisas.
Por isso que você não pode basear o que você crê no que você sente. Porque o seu sentimento, ele vai para o que você está vivendo no momento. O cristão maduro, ele caminha pelo Espírito e não pelo que sente. Eu estou sentindo. Quando o irmão fala para mim, eu estou sentindo de te dar isso. Eu falo, irmão, então não me dá. Não me dá. Se você não crê que você está fazendo isso, porque Cristo mandou, porque é um princípio cristão, porque você está vivendo pela fé, pela palavra, não me dá. Se for só sentir, não dá. Porque quem sente, já dissente. Né? Quando eu era adolescente, eu senti um dia de dar um computador para um pastor. Eu dei o computador, cheguei em casa chorando porque eu tinha dado o computador. Por quê? Porque a minha ação foi na emoção, foi no sentir. Mas hoje eu sei que eu abençoo as pessoas, que Deus manda fazer isso, é pela fé. Toma. Jesus falou: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas em toda parte. O que os discípulos estão falando? Jesus, é agora que você vai fazer o que você prometeu? É agora que você restaura Israel? Jesus falou, não, vai descer o Espírito Santo, você vai. Ele joga a responsabilidade para Jesus, Jesus joga a responsabilidade para eles. Jesus, é agora que você vai restaurar Israel? Não, mas vai descer o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. E se cada oração que você fez até hoje pela sua família, Jesus não está esperando você abrir sua boca para pregar lá. E se cada oração que você fez para Deus alcançar a sua escola, Deus não está esperando que você abra sua boca e comece a pregar para as pessoas. Você acha que Deus te enviou nessa vida à toa? Criou sua boca à toa? Te criou à toa? Não, meus irmãos. Nosso propósito é conhecer a Deus e fazer Ele ser conhecido. Conhecer a Deus e fazer Ele ser conhecido. Conhecer a Deus e fazer Ele ser conhecido. Aí, Dan, qual que é o meu chamado? Conhecer a Deus e fazer Ele ser conhecido. Ah, não, mas eu sou advogado. Beleza, na advocacia, conheça a Deus e faça Ele ser conhecido através do seu trabalho. Ah, não, mas eu sou médico. Conheça a Deus e faça Ele ser conhecido através da medicina. Aí, não, eu sou catador de lixo. Conheça a Deus e faça as pessoas conhecerem Ele através do seu serviço. Aí, não, eu sou construtor. Conheça a Deus e faça as pessoas conhecerem a Deus. Entendeu? Qualquer coisa que você fizer na vida, trabalho, pode escolher o que você quiser. Porque o nosso propósito de vida é conhecer a Deus e fazer Ele ser conhecido, independente do que a gente for fazer com as nossas mãos. Jesus, é agora que você alcança a minha escola. Eu lembro que eu estava na minha escola, irmãos, passei 2 anos orando pela minha escola para ela se converter. Eu falei, Deus, converte a minha escola, converte a minha escola, converte a minha escola. Aí o que eu fazia? Eu colocava no fone um louvor, sentava na cadeira no intervalo e ficava intercedendo pelos irmãos endemoniados. E aí deu final do 2º ano, dezembro, eu falei, Jesus, você não vai alcançar a minha escola? Ele falou, você quer que eu alcance a sua escola? Eu falei, quero. Ele falou, então abre a boca e prega. Irmãos, eu me levantei, bati de porta em porta, toque, 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 toque. Pessoal, quarta-feira que vem tem culto aqui na escola, hein? Nem tinha. Quarta-feira que vem tem culto. Bati na outra porta, quarta-feira aqui tem culto. Quarta-feira aqui tem culto. Eu tomei um passo de fé. Quarta-feira tem culto, quarta-feira tem culto, quarta-feira tem culto. Chegou a quarta-feira, tinha 0 pessoas, 0,0. Eu fechei assim meu olho e falei, Jesus, se não vir ninguém hoje, eu passar essa vergonha, eu vou desviar. Só eu penso nisso, né? Você não pensa não, graças a Deus. Amém. E eu falei, já eu vou desviar. Adolescente na escola, eu estava passando uma vergonha terrível. E eu olhei assim, irmãos, na hora que eu abro os olhos, 12 moleques assim, ó. Fala aí, parça. Aí eu falei, Jesus, pé, o intervalo. Aí eu falei, vejo vocês quarta que vem, tem culto de novo. Aí, quarta-feira, na outra quarta, fui na outra quarta, 50 irmãos, 70 irmãos, 120 irmãos, 220 irmãos. Acabou quarta-feira na minha escola. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Às vezes orações que você faz há 5, 6 anos, 7 anos, 10 anos,
vai se resolver quando você decidir se posicionar e pregar o evangelho. Eu orava pela conversão da minha mãe. Cheguei um dia em casa, minha mãe falou: filho, eu não estou enxergando muito bem, a minha visão está turva. Falei: posso orar pelo seu olho? Pode. Coloquei a mão, blau, minha mãe se converteu nesse dia. Passei anos orando pela conversão dela. Ai, Aidan, mas eu oro para Deus me dar uma oportunidade de pregar o evangelho. Você não precisa de oportunidade, você não precisa. Sabe quem são as minhas oportunidades? As pessoas. Se tem duas pernas, tem um nariz, tem olho, respira, é minha oportunidade. Eu não estou nem aí para oportunidade. Aidan, eu quero uma oportunidade para falar. Não, se tem a pessoa, já tem a sua oportunidade. Se tem um perdido, você já tem a oportunidade para falar de Jesus. Amém? E os discípulos falaram para Jesus: é agora que você restaura? Jesus falou: não, vai descer o Espírito Santo, você vai ser minha testemunha. Agora olha que interessante, Jesus não fala que nós vamos dar o testemunho, nós vamos testemunhar. Jesus fala que nós seríamos as testemunhas. Tem uma diferença entre você testemunhar e você ser testemunha. Qual que é a diferença de você testemunhar e ser testemunha? Testemunhar é da boca para fora, você fala, é uma ação. Ser testemunha é identidade. Amém? Então isso mostra que antes de você pregar o evangelho, Jesus quer fazer de você com a mensagem que você prega. O Billy Graham falava: nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós precisamos ser com a mensagem de Deus. Só que para você conhecer essa mensagem que você prega, você tem que fazer o quê? Aquilo que você não quer. Acordar mais cedo, ler a Bíblia, orar, jejuar. Vocês sabem o que é para fazer. Sim ou não? Então olha que interessante. Tem alguém aqui que é advogado? Trabalha com direito? Você é advogado? O que constitui alguém testemunha? Ter visto. Está no lugar, presenciado, está ali. Isso é um testemunho. A polícia te chama para testemunhar se você estiver no lugar. Agora a Bíblia fala que você vai ser testemunha de Jesus. Mas peraí, você estava quando o mundo foi criado? Você estava quando Jesus foi para a cruz e ressuscitou? Você viu ele sangrando? Como é que você vai ser testemunha de algo que você não viu? Deixa eu te contar por quê. Porque o Espírito Santo estava quando o mundo foi criado. O Espírito Santo estava quando Jesus foi crucificado. O Espírito Santo estava quando ele ressuscitou. Você só é testemunha depois que desce o Espírito Santo, porque o Espírito Santo te dá autoridade para falar de coisas que você não viu e não ouviu, mas pela fé você pode pregar agora elas, porque o Espírito Santo estava em tudo isso. Tudo isso. Tudo. Então, meus irmãos, sabe por que nós somos testemunhas de algo que nós não estávamos lá para ver? Por causa do Espírito. Jesus falou: quando o Espírito descer, vocês vão ser testemunha. Sem o Espírito, você não é testemunha. Sem o Espírito, você é criatura de Deus, não filho. Você é uma criatura, Deus te criou, você não tem o Espírito Santo, você não é testemunha de nada que aconteceu. Mas quando o Espírito Santo te toca, meus irmãos, quando o Espírito Santo te batiza, quando o Espírito Santo entra dentro do seu coração, você se torna uma testemunha viva da morte e da ressurreição de Cristo. Amém? E é o Espírito Santo que te capacita a viver pela fé. E aí Jesus continua falando: vocês vão ser minhas testemunhas em toda parte, Jerusalém, Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Jerusalém aponta para o lugar que eles estavam, era o lugar que era frequente para eles, era a casa deles. Jesus falou: o mover do Espírito Santo vai começar de onde vocês estão, e depois Cristo vai levar vocês para onde vocês têm que ir. Se você for continuar lendo Atos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, no capítulo 7, a igreja começa a ser perseguida. Os discípulos esperaram mais ou menos 7 anos para poder ser espalhado por Samaria, Judeia e confins da terra. 7 anos. Então eles receberam a promessa em Atos 1. Em Atos 2 tem o dia de Pentecostes, o Espírito Santo batiza os irmãos. Depois que o Espírito Santo batiza os irmãos, eles ficam 7 anos vivendo esse mover de Deus em Jerusalém, mas não tinha ainda para Samaria, Judeia e confins. E a Bíblia fala que no capítulo 7, Saulo começa a perseguir os irmãos, tem a morte de Estevão também.
Saulo começa a perseguir os irmãos, e na hora que Saulo está perseguindo os irmãos, a Bíblia fala que a igreja, pela perseguição, é espalhada para onde? Samaria, Judeia, em todos os outros cantos. A igreja teve que esperar ser perseguida para poder ser espalhada. Desde que a igreja existe, ser perseguido faz bem para ela. Nunca fez mal ser perseguido para a igreja, sabia? É na perseguição que a igreja se une, é na perseguição que a igreja prega, é na perseguição que madeira, palha e feno é queimada, é na perseguição que a gente testa as nossas obras, é na perseguição que a gente vê que tipo de cristianismo que a gente vive. Eu falo porque eu fui pregar para os muçulmanos lá na Ásia Central, em lugares que eu morreria por pregar o evangelho. Irmãos, na hora que eu estava chegando no meu apartamento, que eu vi a polícia parada, várias viaturas, é nessa hora que você vê se você é crente ou não. Não é aqui, domingo no culto, não é aqui. Você vê que você é crente, não é no dia de domingo, sabia? Domingo é fácil ser crente. Tem uma palavra, você precisa ficar sentado e quieto, coisa que nem sua mãe consegue fazer com você direito. Mas aqui você está quieto ouvindo. Então na igreja já está tudo combinado, como funciona nossa liturgia. Aqui nós oramos a Deus, isso aqui é santo, sagrado. É um momento de cultuar os irmãos, comunhão com os irmãos. Mas você vai ver se é crente, não é quando você está com seus irmãos, é quando você não está com seus irmãos. Você vai ver se você é cristão de verdade, é quando não tem nenhum irmão seu aqui do lado, e você foi colocado diante de um dinheiro que caiu do bolso de uma mulher na rua. É quando você pode contar uma mentira para ganhar uma vantagem pequenininha, e você fala, não vou contar, mesmo assim não vou contar. É quando você tem a oportunidade, às vezes, de passar no farol vermelho, não vou passar. O cristianismo, se ele toca você de domingo, mas ele não toca as coisas mais simples do seu dia a dia, é um cristianismo errado. Porque ou nós somos cristãos todos os dias, ou não somos. Não existe cristão de domingo, sabia? Que agora o IBGE colocou cristão não praticante. O que é isso? Eu já vi católico não praticante. Inclusive, se você for perguntar para minha família, vocês são o quê? Católico. Aí você vai ver como levam a vida. Não tem nada não de católico. Irmãos, nós precisamos ser um com a mensagem que nós carregamos. E deixa eu te falar, vão começar a te perseguir por essa mensagem? Talvez vão. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus, ele não morou num castelo aqui, teve um carrão grande e morreu de velhice, dormindo. Nosso Jesus foi perseguido, morreu cedo. O rapaz morreu cedo, 33 anos. Morreu cedo. Jesus morreu cedo. Os discípulos de Jesus, ninguém morreu com aposentadoria, numa fazenda pescando. Todos os discípulos que caminharam com Jesus tiveram mortes terríveis. Um foi colocado numa bacia de óleo queimando, o outro foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi apedrejado. Foi assim que os discípulos morreram. Por que eu e você, nós não podemos passar um pouquinho só de perseguição? Que nem se compara com essa perseguição ainda. O que é a perseguição que te fazem? Não quero mais ser seu amigo, habitolado, crente. Tá fácil. Se Paulo olhasse para isso, ele ia falar, nossa, tá lindo, vou pregar mais. Se Pedro olhasse para esse tipo de perseguição, ele ia rir da nossa cara. Se Pedro te perguntasse hoje, por exemplo, vocês morreram, aí você está num bate-papo lá com Pedro no céu, Pedro chega para você e fala, mano, eu morri crucificado de cabeça para baixo e tal. E você? Me deram um follow no Instagram. Aí eu morri de ansiedade. Tá de brincadeira, né? Pedro, sabe o que é? É que o meu TikTok nunca cresceu. E eu fiz todas as danças para evangelizar, sabia? Aí vai ver as músicas, não tem nenhuma de evangelismo, mas é para evangelizar. E aí, Pedro, eu vi que meu Instagram, meu TikTok não começou a crescer. E aí me deu uma ansiedade, eu tive que ir para o psicólogo. E eu morri de ansiedade, porque meu TikTok não crescia. Fui perseguido, Pedro. E Pedro todo ensanguentado assim para você. Foi perseguido. Que dó. Pedro, sabe o que é? É que o meu chefe me mandou embora. Pedro vai falar, meu amigo. Um dia a gente foi inventar de perguntar para Jesus onde que ele dormia. O bicho falou que não tinha nem casa e nem onde repousar a cabeça. Ei, meus irmãos.
Vamos viver o evangelho de verdade. Para de reclamar. Você está na melhor fase da história que existiu. Sério mesmo, de todos os aspectos. Ai, mas o SUS, irmão, deixa eu te contar um negócio. Os ricos, os feudais antigos, os senhores, os milionários, os reis, os príncipes, eles morriam com apendicite em casa, porque não tinha um SUS da vida para atender eles. A história já foi muito mais terrível. As pessoas tinham que ir a pé, os ricos, os pobres, todo mundo tinha que ir a cavalo. Você rico, pobre, pede Uber, tem ônibus. Nunca teve isso. Você tem YouTube, você tem a Bíblia em áudio. Você contar para os caras velhos, crente, as pessoas mais velhas de crente lá atrás, pergunta para eles o que a igreja faria com eles se eles falassem que estavam ouvindo em Bíblia em áudio. Eles não iam nem, meu irmão, era tapa do pai ainda na orelha. Vai ler a Bíblia direito, rapaz. Ser crente de verdade, ajoelha no milho para orar. Eu estou falando que a gente tem que voltar para isso? Não, óbvio que não. Mas estou falando que às vezes por reclamar tanto, você perde as oportunidades que Deus está te dando de viver agora e de fazer a sua vida ser algo diferente, para a glória de Deus. Irmão, vocês têm Bíblia no celular, vocês têm plano de leitura no aplicativo de graça, vocês têm o YouTube para ouvir pregação, para se alimentar de grandes pregadores. Antigamente tinha que ir na biblioteca, achar o livro do cara, hoje você vê o vídeo do cara. Hoje vocês têm tanta coisa para pregar o evangelho, para ser testemunha, então faça isso, pelo amor de Deus. Eu tinha 17 anos quando eu fui para a África. Sabe o que eu fui fazer? Vender chocolate no farol. Vendia de porta em todo o farol, o dia inteiro. Olha, eu tenho um sonho de ir para a África. Até uma vez o cara me parou, tinha 17 anos, o cara me falou assim: meu filho, África. Ele fez uma cara de dó. Aí eu falei: África. Aí ele: mas lá as cobras não voam. Aí eu falei: eu vou lá para ver cobra, meu amigo. Vou lá para pegar o evangelho. Se a cobra voar, a gente arrebenta ela. Lembra não de Gênesis? Pisará na cabeça da serpente. Aleluia. Pega. É isso, quando você estiver cheio de Bíblia, vai ter Bíblia para todo lado. Quem falar com você vai jorrar a Bíblia. Vão fofocar do seu lado? Você não, ó, Deus odeia fofoca. Deus odeia mesmo. É uma das 7 coisas que Deus abomina, a fofoca. A intriga entre os irmãos, a facção. A Bíblia não chama de facção o que a gente conhece hoje de facção criminosa. Facção na Bíblia são pequenos grupos que destroem a unidade da igreja. Deus odeia isso. Aidan, eu amo tanto Jesus, então leia a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você não vai poder conhecer Ele, você não vai conseguir falar dEle. Eu tenho treinado evangelistas pelo mundo inteiro, há muitos anos. E todo mundo que vem para mim falar que tem medo e vergonha de pregar o Evangelho, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Sabe por que é o medo e a vergonha? A maioria, porque elas não conhecem a mensagem, não conhecem a Bíblia. Aí por não conhecer, elas ficam inseguras de falar com as pessoas, porque elas acham que se alguém perguntar alguma coisa, ela não vai ter resposta. E às vezes não vai ter mesmo, porque você não leu a Bíblia. Agora, a solução é você parar de falar de Jesus, porque você não conhece? Não, né, irmãos? A solução é a gente conhecer. Então vamos conhecer. Leia a palavra, deleite-se no Senhor, se torne um com a palavra, então seja testemunha, por onde você passar. Seja testemunha por onde você passar. Irmão, vem o dia mal. Estou cheio de Bíblia, meu amigo. Que o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A tristeza salta de alegria na presença de Deus. Sai de mim, tristeza. Quando você está cheio de Bíblia, você mesmo vai conseguir combater as armadilhas do diabo. Foi exatamente o que aconteceu no deserto com Jesus. O diabo veio tentar ele 3 vezes. Nas 3 vezes Jesus foi com a palavra, ó, plau, plau, plau. Às vezes você está num momento ruim, você liga para todo mundo. Ei, mas e aí, agora? Ao invés de você pegar a Bíblia, e aí, Deus, o que você fala sobre isso aqui? Sem vergonha, irmãos, vai no Google. O que a Bíblia fala sobre dívida? Se você não souber onde está, procura no Google. É melhor recorrer para a Bíblia do que recorrer para algumas pessoas que você recorre.
Tem gente que vai te dar conselho nada a ver, que você vai arrebentar com a sua vida. Pega lá com a agiota. Aí o irmão vem e não sabe que a Bíblia fala que enquanto você deve para alguém, a pessoa é o seu senhor. Você é o escravo dela. A Bíblia fala isso. Você deve para alguém, a pessoa é o seu senhor. Ela manda em você. Vamos para a Bíblia? Amém? Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria orar com os irmãos.